Um bom dia aos queridos amigos que estão assistindo, acompanhando esses seminários, essa programação da OCI. É um grande prazer estarmos juntos novamente para estudarmos. E nós vamos ver o tema de hoje, que é de mãos amarradas. O braço direito da mensagem do terceiro anjo. E antes de começar, vamos fazer uma prece e pedir a Deus que abençoe esse nosso estudo e nos ajude a entender a mensagem que Ele tem para nós. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque podemos agora estudar e rever parte de nossa história. Pedimos a Tua direção, o Teu Espírito Santo guiando nossa mente. Que o Senhor nos ajude a entender qual é o nosso dever para o momento. Como devemos trabalhar, como devemos agir. Dá-nos o Espírito Santo, dá-nos poder e força moral e dá-nos clareza de direção, clareza de propósito, de missão. Ajuda-nos a entender onde erramos no passado e ajuda-nos a nos preparar para acertarmos agora. Em nome de Jesus. Amém. Como que nós podemos trabalhar se estivermos de mãos amarradas? Como é possível vencermos uma guerra sem usarmos os braços? Eu quero sugerir para vocês que seria ilógico tentar algo assim. Seria impossível vencer a guerra sem ter as mãos para lutar. A grande probabilidade é perder a guerra. E é-nos dito que a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Só que para grande parte de nós, como um povo, essa mensagem não é muito utilizada. Eu sei que para alguns é. E eu não quero descontar isso. Mas infelizmente não é a maioria. E eu creio que todos temos essa mesma conclusão. Então vamos ver um pouco da história da mensagem de saúde, da história que levou a igreja a produzir hospitais e sanatórios. Por que isso aconteceu? E para podermos entender também como devemos trabalhar agora. Quando Jesus estava nessa terra, Ele trabalhava ativamente em favor da restauração do homem. Lembre-se que restaurar o homem não é só na parte mental, mas é física também. Deus quer nos restaurar plenamente. Tudo que é possível fazer agora, e o que não é possível fazer agora, vai ser restaurado depois, inclusive na altura. Quantos já ouviram a ideia de que o homem vai crescer novamente até a altura que Adão tinha no passado? Vocês lembram disso? Então isso quer dizer que até na parte física nós seremos restaurados. Vamos ler esse verso aqui, Atos 10, 38, que diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? O bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com Cristo, portanto Cristo curava. Cristo fazia o bem. Se Deus for conosco, será que a missão nossa será diferente da de Cristo? Será que nós não vamos andar por toda a parte fazendo o bem? Restaurando as pessoas, curando as pessoas? Você pode dizer, mas não há milagres hoje? Algumas vezes eu creio que há milagres sim. Há muitos relatos de gente da igreja de que houve milagres, mas não é o método principal que Deus usa hoje. Como que então podemos trabalhar para a restauração das pessoas? Através do Ministério de Saúde. E isso tem grande efeito sobre o povo. Se Jesus, nosso mestre, fazia isso, será que deveríamos considerar como algo de pouca importância ou algo quase opcional? Sabe quando você compra um carro? Vem o básico e vem os opcionais se você quiser. Será que a mensagem de saúde, não só a mensagem proclamada, mas feita, é algo opcional? Será que é um item que a gente pode falar assim, esse aqui eu acho que não precisa?
Ou será que Deus requer isso do seu povo? Nós temos, irmãos, um grande perigo, um dos maiores perigos, eu posso dizer para vocês. E eu quero que vocês considerem isso. O título do congresso é Finalizando a Obra Unidos. Mas imaginem se Satanás conseguir estabelecer uma desunião entre coisas que precisavam estar unidas na igreja. E eu quero mostrar para vocês essa desunião. A desunião entre ministros e obreiros de saúde é o grande perigo. Leiam comigo aqui. Medicina e Salvação, página 241. A irmã White diz assim: meus irmãos, o Senhor pede união, unidade. Devemos ser um na fé. Quero dizer-vos que quando os ministros do Evangelho e obreiros na atividade médico-missionária não estão unidos, lança-se sobre nossas igrejas o pior mal possível. Vocês perceberam isso? Quando há uma desunião entre os ministros e aqueles que trabalham na obra médica. Mas não só os médicos, mas a obra médico-missionária, a atividade médico-missionária. A parte da saúde, a parte daqueles que estão trabalhando na cura física. Se esses dois grupos não estiverem unidos, o que acontece em nossas igrejas? Elas recebem o pior mal que dá para pôr sobre elas, né? Agora, essa palavra pior, alguém sabe que parte da gramática é essa? Obrigado, é um superlativo. Quer dizer que não dá para ser nada pior do que isso. O pior é o artigo definido mais o superlativo, pior. Se tem algo que seria a pior coisa que podia acontecer com nossas igrejas, é separar os ministros da parte médico-missionária. Irmãos, infelizmente, nós herdamos isso. Isso já vem de muitas décadas. A gente pode dizer mais de um século. Em que houve meio que um divórcio entre a obra médico-missionária e a obra ministerial. É verdade que em alguns lugares, líderes, pastores, administradores lutam para unir isso. Mas isso não é o geral entre nós. Isso são exceções. E eu já vi o resultado de unir, ou dessa busca de unir, e o resultado foi muito bom sobre ministros e sobre o pessoal da obra médico-missionária. Nossos médicos missionários devem estar interessados na obra de nossas associações. E os obreiros de nossas associações devem estar da mesma forma interessados na obra de nossos médicos missionários. É uma só missão. Não é a minha missão e a missão dele e cada um cuida do seu. Não, é uma só missão. Deus espera que trabalhemos unidos, união, unidade. Então, nós precisamos estar unidos para finalizar a obra. Estamos atravessando uma epidemia. No começo parecia algo menos forte, agora realmente está parecendo mais forte. E todos estão vendo isso. Parece que é uma, como eles dizem, uma cepa pior, terrível, mais terrível. Só que, irmãos, isso não é o pior que vai vir sobre o mundo. Essa é uma fraca amostra do que vai vir no futuro. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim: cidades populosas ficarão quase sem habitantes. Então, nessa pequena amostra do que está para vir, nós podemos enxergar, irmãos, um alerta de Deus para nós, para o povo dele. Deus dizendo assim: se preparem para o que está vindo sobre a terra. Se preparem. Que pelo menos o povo de Deus esteja preparado para essas calamidades que se aproximam.
Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Eventos finais, página 24. Sabendo que vai vir epidemias, guerra e desastres naturais, olha que conselho que o Senhor nos dá para nos prepararmos. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Aí Deus nos dá um conselho maravilhoso e diz assim: em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitá-las e a cura. Para o interesse de quem? O seu próprio interesse. Para aqueles que defendem liberdade religiosa, para o povo de Deus. É do nosso interesse pessoal saber como funciona essa questão. Como vêm as doenças? Quais são as causas? Qual a maneira de evitá-las? Como curá-las? E os que fazem isso encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Se a gente tivesse lido isso há 2 anos atrás, eu acho que isso teria um impacto diferente sobre a gente. Porque para o meu próprio interesse, eu tenho que cuidar na parte da saúde, como tratar, como descobrir, como evitar a doença. Por que para o meu interesse? Mas hoje é diferente, irmãos. Eu estava falando com um amigo meu esses dias, eu precisava que ele me ajudasse com alguma coisa, ele falou: rapaz, eu nem estou saindo de casa. Os hospitais aqui em São Paulo estão lotados, não há lugar mais na UTI. Se eu pegar essa doença, eu não vou ter nem para onde ir. E isso me deu um estalo na mente. Eu pensei assim: será que está chegando um momento em que o sistema de saúde vai estar tão sobrecarregado que apenas aqueles que têm o conhecimento de tratamentos práticos vão conseguir sobreviver e ficar bem, enquanto que os que não têm conhecimento desses tratamentos vão estar sofrendo pior, de modo mais forte, as doenças? Irmãos, é alto tempo de nós aprendermos como tratar. Só que vocês vão ver que a resistência que existe hoje quanto a essa parte, ela tem um histórico. Lá da época dos 1880 e 1890. Um nome especial vai chamar nossa atenção: Kellogg. Alguns dizem Kellogg's, né? Kellogg's é o dos sucrilhos, né? Isso quer dizer do Kellogg. Mas o nome dele era John Harvey Kellogg. A gente já vai ver um pouco mais sobre ele. Mas essa história que a gente vai ver sobre ele nos vai ajudar a entender por que hoje há uma divisão, uma resistência, vamos dizer, com relação à parte de saúde. Os que fazem isso encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Então, nós vamos poder trabalhar pelo próximo baseado na questão de problemas de enfermidades, de saúde. Isso vai abrir portas para a gente tratar as pessoas e poder tratar também da cura da alma. Meu coração se entristece quando olho para nossas igrejas, as quais deviam estar unidas de alma e coração na prática do trabalho médico-missionário. Agora, olhem essa frase, irmãos. Que coisa mais forte. Desejo dizer-vos
que logo não haverá outra obra no setor ministerial, senão a obra médico-missionária. O quê? Logo não vai ter mais um trabalho na obra ministerial, ministro de pastores, a não ser isso, médico-missionário? Que situação global no mundo poderia causar isso? Nós vimos, para surpresa nossa, igrejas adventistas permanecerem fechadas durante meses. A liberdade de culto, em favor de um bem da sociedade, ela foi restringida. E eu não estou dizendo que as pessoas deviam estar reunidas lá, passando doença uma para a outra, não é isso. Mas vocês viram como é fácil perder liberdades que a gente achava que nunca ia perder? Isso foi por uma doença que não chegou nem perto, por exemplo, da gripe espanhola. Falsamente chamada, porque não foi só na Espanha. Mas a Espanha é a única que não estava em guerra, então ela relatava os números de mortos. Os outros países estavam em guerra, então eles não relatavam o número de mortos. Mas foi uma gripe mundial. Ela dizimou milhões de pessoas. Muitos milhões de pessoas. Ou a peste negra. Eu ouvi falar que 1 de cada 3 pessoas na Europa morreram. 1 de cada 3. Em vez de 300 mil pessoas no Brasil morrendo dessa enfermidade agora, seria o equivalente a 100 milhões de pessoas morrerem no Brasil. Muitas vezes mais. Então, irmãos, logo não haverá outra obra no setor ministerial, senão a obra médico-missionária. Aí você fala assim, mas que coisa mais frustrante é essa? A gente está acostumado com a parte ministerial, mas a gente não tem nem noção da parte médico-missionária. Será que essa é uma experiência singular de um ou outro? Ou é meio que geral na igreja? Vocês veem o povo receber treinamento médico-missionário? Eu vou dizer para vocês aonde eu vejo isso. Nas escolas médico-missionárias. Ali sim. Ou nos treinamentos que às vezes fazem de 1 mês. Aqui na igreja em Mogi Guaçu, teve em janeiro agora um treinamento médico-missionário. E foi uma bênção para a igreja, irmãos. Foi uma bênção. O pessoal da Serra do Cipó foi lá. E o pastor Almir, os recebeu. Foi um treinamento assim, os irmãos da igreja aprenderam a fazer a parte culinária, tratamentos hidroterápicos, massagem, aprenderam sobre doenças, suas causas, aprenderam também classes sobre verdadeira educação. Que bênção! Imagina se cada igreja do nosso país chamasse essas escolas missionárias, L'Esperance, a Serra do Cipó e outros lugares, tem tantas escolas, para fazer um treinamento ali. Os alunos vão com prazer, irmãos, eles precisam disso. Eles estão com muita vontade de compartilhar. Eu acho que seria uma bênção para as igrejas. Uma grande bênção, na verdade. Agora, olha que interessante o que a irmã White fala para os ministros. Aprendam os nossos ministros que adquiriram experiência na pregação da palavra a dar tratamentos simples. E trabalhem então de maneira judiciosa como evangelistas médico-missionários. Ela está falando para os pastores, que os pastores aprendam a dar tratamentos simples. E aí eles podem trabalhar como médicos missionários, ou evangelistas médico-missionários. Não é denegrir o papel do pastor, ele saber instruir as pessoas na parte de tratamentos. É uma grande bênção. Meu pai foi pastor durante mais de 30 anos, 38 anos, eu acho. Ele se jubilou e ele ensinava os irmãos nessa parte. Minha mãe ensinava os irmãos na parte de tratamento natural.
Não foi mal, foi muito bom. Todos os obreiros evangelistas deviam saber aplicar os tratamentos simples que tanto suavizam a dor e afastam as doenças. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Aqui não pediu para fazer cirurgia. Não está falando para todos os obreiros aprenderem a fazer cirurgia cerebral. A darem pontos. Quem sabe dar ponto, sim, vamos dizer. Numa emergência, né? Mas assim, as coisas mais difíceis, fazer uma ponte de safena, não é esse o objetivo. Esses são os médicos que vão fazer. Mas o resto de nós, que não somos médicos, podemos muito bem aprender a fazer massagem nas pessoas, a fazer um escalda-pés, a fazer um tratamento que limpe feridas, que faça curativos, sabe, a tratar de dores, de coisas simples, tratamentos simples. Se precisa de uma troca de rim, eu não vou fazer porque eu não sei, nem você provavelmente saiba, a não ser que você seja um médico dessa área. Esses tratamentos complexos, deixa os médicos fazerem. Mas há tanto que pode ser feito para suavizar dor e afastar doenças que seja simples, que a igreja podia, de modo geral, aprender. Em toda parte podem se encontrar os enfermos e os que vão como obreiros de Cristo devem ser verdadeiros reformadores de saúde, preparados para dar aos que estão enfermos os tratamentos simples que os aliviarão e então orar com eles. Assim, eles abrirão a porta de entrada para a verdade. E eu posso dizer com certeza, esses tratamentos abrem as portas para a pessoa ouvir mais, ouvir as palavras da verdade. Poucos há que podem fazer um curso de preparo em nossas instituições médicas, mas todos podem estudar nossa literatura de saúde, tornando-se entendidos neste importante assunto. Vocês perceberam essa parte aqui? Ó? Poucos há que podem fazer um curso de preparo em nossas instituições médicas. Ela está falando de médicos, enfermeiros. São poucas pessoas que vão fazer o curso. Mas a parte mais simples, várias vezes ela ressalta essa palavra aqui, ó, simples, tratamento simples, nós podemos fazer. Ao ir o colportor para aqui e para ali, encontrará muitos doentes. Deve ele ter conhecimento prático das causas da doença e deve saber dar tratamento simples a fim de que possa aliviar os que sofrem. Quantos já colportaram aqui? Você já deu um tratamento para alguém enquanto colportava? Por incrível que pareça, irmãos, isso abre as portas. Eu vou contar para vocês uma pequena experiência que eu tive, mas que foi bem impactante para mim. Eu estava colportando em Santa Catarina, uma cidade chamada Rio do Sul, no ano 2000. Minha primeira experiência de colportagem. E com um amigo meu, visitando de casa em casa, chegamos ao fim de uma rua, batemos na porta, a senhora nos atendeu e ela parecia bem triste. Nós perguntamos o que aconteceu, se havia alguma coisa que a gente podia ajudar. Ela disse assim, eu vou ter que fazer uma cirurgia, meus pés estão gangrenados e eu vou ter que amputar os 2 pés. Já está marcada a cirurgia. E eu fiquei assim, assustado, né? Imagina, os 2 pés, perdeu os 2 pés. E eu lembrei que minha avó tinha tido problema na perna também. Ela tinha tido trombose. E ela fez um tratamento natural. E a perna voltou ao normal. A perna estava dura, você batia assim, ó, ouvia o som de algo duro. Estava escura a perna. E ela teria que amputar mais por causa do tratamento. Voltou ao normal. E eu falei para essa senhora. Ela gostou da ideia, assinou ali no livro, que naquele tempo a gente vendia livros assim, né? A pessoa assina e no fim do mês você volta e entrega, torcendo para ela não ter desistido. E para ter o dinheiro. Então, marcamos um dia e no fim do mês voltamos lá para entregar os livros.
Quando chegamos na rua e fomos subindo em direção à casa dela, ela estava nos aguardando na janela, irmãos. Olhando assim pela janela, assim. Com um sorriso no rosto. E nós chegamos, entramos na casa, e ela disse assim, não vou mais precisar amputar. Eu fiz aquele tratamento, e o médico falou que já está voltando ao normal, cancelou a cirurgia. Nós agradecemos a Deus. Sabe o que ela fez, irmãos? Quando meu pai tratou minha avó, ele tentou alguma coisa, o médico já tinha falado que ia amputar, então qualquer coisa poderia ser lucro, certo? Então ele começou a pôr um dente de alho esmagado, cru, na comida dela, em cada refeição. E ela fazia algum tipo de tratamento hidroterápico também na perna. E a perna voltou ao normal. Essa senhora fez a mesma coisa, fez escaldapés. Pôs o alho lá, voltou ao normal. Essa é a cura para todos os problemas desse tipo? Não quer dizer isso, mas para ela foi. Aquela mulher estava pronta para receber mais da mensagem, tanto de saúde quanto espiritual. O coração dela se abriu. Nós temos o privilégio de conhecer vários pontos sobre saúde que o mundo não conhece, irmãos. O mundo está em trevas. A medicina pode conhecer, muitos deles, mas as pessoas comuns geralmente não conhecem. Essa vantagem de luz que Deus deu ao seu povo deve ser compartilhada, não deve ser guardada só para si, ela deve ser compartilhada. E ela continua dizendo, mais que isso, deve ele, o comportor, orar com fé e simplicidade pelos doentes, apontando-lhes o grande médico. Enquanto assim anda e trabalha com Deus, anjos ministradores estarão ao seu lado, dando-lhe acesso ao coração. Já pensou isso? Você está andando e trabalhando com Deus, e os anjos estão do seu lado. Você está indo de casa em casa. Você não vê. Você sabia que às vezes as pessoas vêm e falam, quem que era aquele lá que estava andando com você de branco? Você fala assim, puxa vida. Outro diz assim, você chega e pede um copo de água, ela vem e traz 2. Um era para aquele seu amigo de branco. Dá um gelo por dentro, só de pensar nisso. Mas, mais do que a gente imagina, os anjos de Deus nos acompanham. Que vasto campo para o trabalho missionário está perante o comportor fiel e consagrado. Que bênção receberá ele na diligente realização de sua obra. O povo de Deus deve ser genuinamente médico missionário. Deve aprender a ministrar as necessidades da alma e do corpo. Deve saber como ministrar tratamentos simples que fazem tanto em aliviar dores e remover enfermidades. Deve estar familiarizado com os princípios da reforma de saúde, a fim de que possam mostrar a outros como, mediante hábitos corretos no comer, beber e vestir, podem as enfermidades ser evitadas e reconquistadas a saúde. Será que a gente está familiarizado com os princípios da reforma de saúde? Ou será que, infelizmente, nós estamos nos vestindo como o mundo? Eu não estou vestindo escandaloso, né? O mundo já está mais avançado. Mas eu estou vestindo como o mundo há 10 anos atrás, ou 20. É que o mundo andou mais. Mas como que era o povo de Deus? Como que ele se vestia? Será que a gente está observando os princípios da reforma de saúde? Será que a gente está comendo diferente do mundo? Nós somos o povo de Deus dos últimos dias. Deus nos pede, irmãos, que vivamos segundo a luz que Ele nos deu. E vocês sabiam que mais luz foi dada a esta igreja do que a qualquer igreja, qualquer povo no passado? Essa igreja recebeu o maior tesouro de luz já dado aos mortais. Essa é a frase da inspiração. Então nós somos responsáveis por essa luz. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades.
Eu quero dizer, só dar uma pausa aqui na leitura e dizer assim, ó. O que é esse sobrecarregar e enfraquecer o organismo? No passado, eram administradas para as pessoas composições de mercúrio para curar, por exemplo, diarreia. Por incrível que pareça, irmãos, eles dão um veneno que hoje é proibido. Não se pode nem mais ter termômetro que tenha mercúrio, de tão terrível que a coisa é. E eles davam para a pessoa oralmente, às vezes doses altas. E aí a pessoa tinha reações terríveis. Diarreia lá dentro, a boca sangrava, fortes problemas na mente. Eles falavam, que o remédio está tendo efeito, olha que coisa boa. Irmãos, em vez de causar terríveis coisas para o organismo, os remédios de Deus causam bem. Chegou um momento que a ciência chegou até o ponto que Deus já tinha nos dito que o mercúrio é terrível. O mercúrio faz mal. Mas até a ciência descobrir o que Deus já tinha falado para nós, demorou. Então, quem anda com o que a revelação de Deus diz, está sempre à frente. Uma vez disseram para o Dr. Kellogg, enquanto ele ainda seguia os conselhos de Ellen White, disseram assim, como é que você está sempre à frente da ciência? Como é possível isso? Você está 4 anos à frente. Ele disse assim, é muito simples. Quando alguém descobre alguma coisa nova na ciência, eu pego aquilo e comparo com o que os testemunhos disseram. Se os testemunhos aprovarem aquele método, eu já abraço e digo, esse é bom. E a ciência demora um tempão para descobrir que é bom e validar o método. Se os testemunhos vão contra ele, eu já rejeito desde o começo e falo, isso aqui é ruim. Muito tempo depois é que a ciência vai descobrir realmente que era ruim. E assim eu sempre estou à frente. Ar puro e água, o asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Irmãos, eu creio que está aqui a chave de por que esses não são apreciados. Por que esses remédios não são apreciados? Porque o seu hábil emprego, o hábil emprego desses remédios, requer trabalho que o povo não aprecia. Qual é mais fácil? Chegar e dar uma pílula para alguém e falar, vai lá, pode ir embora que você vai curar. Ou chegar e passar 1 hora fazendo um tratamento de fomentação e massagem e tudo mais. Qual que é mais fácil? É óbvio que é a pílula. É muito claro. Então, para evitar gastar o tempo, e às vezes em hospitais o objetivo é esse mesmo, é ter o maior número de pacientes, a maior rotação possível, para ter o maior lucro possível, você perde aquele momento de interação com a pessoa. Às vezes era justamente para isso que Deus permitiu aquela enfermidade estar ali. Porque ela estava fechada para Deus. De repente vem uma enfermidade e ela amolece um pouco o coração. Aí você vem e passa aquele tempo com ela. Fala para ela do grande médico que curava todas as pessoas. Fala daquele que pode curar não só a parte física, mas a parte espiritual, a mente. E a pessoa se abre para Cristo. Mas se a gente estiver na correria, tentando terminar só e passar para o próximo, você perde esse momento de interação. E aí o propósito é perdido. Então a gente acaba não usando esses remédios que fazem tomar tempo. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. E, ó, irmãos, mesmo que a ciência avance,
Os remédios vão ficando mais refinados e tal. Ainda assim, quantas vezes você não ouve de efeitos colaterais? Você lê a bula do remédio e fala, isso aqui pode causar isso. Vacinas que são para ajudar em uma coisa, mas os efeitos colaterais são descritos, que podem fazer um monte de outras coisas. Os remédios de Deus, eles fazem o bem. Se você lesse a bula, sabiamente usados, não ia ter efeitos negativos. Agora, se você não usar sabiamente, ficar lá 8 horas exposto ao sol sem protetor solar, é lógico que vai fazer mal, mas você não está usando sabiamente. Tomar 20 litros de água, você vai morrer. Tem até um nome para doença, eu nem lembro agora. Se você tomar água demais, não é 3, 4 litros, isso não é demais, tá? Mas toma um galão de 20 litros, vê o que acontece. Não faça. Nós precisamos ter sabedoria a usar as coisas que Deus, até as coisas boas que Deus nos dá. Em 1868, foi criada a Associação Beneficente Adventista do Sétimo Dia. O que era isso? Beneficente. O que é beneficente? Bene é bem. Associação que faz o bem. Isso aconteceu em reação, grandemente, em reação ao nosso fracasso em prover as necessidades de Hannah More. Quem era Hannah More? E como aconteceu isso? Bom, Hannah More era uma batista missionária para a Libéria. Libéria é um país na costa oeste da África. Professora, autora, pedagoga, pregadora, enfermeira prática, com 20 anos de experiência em missão. Quando ela saiu dos Estados Unidos para ir para a Libéria, sabe o que ela levou consigo? As roupas que ela deveria ser enterrada e o dinheiro para pagar pelo enterro dela. Ela já foi preparada para ficar no campo missionário até morrer, irmãos. Ela não tinha planos de voltar. E ela não queria dar trabalho para ninguém lá. Ela falou, eu vou lá ajudar. Numa certa vez que ela visitou os Estados Unidos, ela recebeu das mãos de S.N. Haskell o livro História do Sábado, que vários de vocês já ouviram falar, escrito por J.N. Andrews. É um dos melhores livros sobre o sábado que você vai encontrar. E ela leu aquele material, achou maravilhoso e falou assim, vou levar lá para os meus amigos batistas. Eles precisam conhecer essa verdade. E ela levou de volta para a África, toda empolgada. Mas, para a surpresa dela, ninguém queria saber do sábado. Eles rejeitaram o que ela falou. Ela foi demitida e ainda teve que pagar a sua viagem de volta para os Estados Unidos. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela foi para a região da Nova Inglaterra, em 1866 ou 7. Não conseguiu emprego, ela já tinha 58 anos de idade. Seu dinheiro estava acabando, então ela decidiu ir para Battle Creek, pois ela supunha que o povo de Deus estava lá em Battle Creek, então é para lá que eu vou. Pagou para se hospedar no sanatório. Vocês já ouviram falar do sanatório de Battle Creek, certo? Em um momento ele era o maior sanatório, não sei se é do mundo, mas pelo menos dos Estados Unidos. Foi ali que vários dos grandes homens dos anos 1890 foram líderes de nações. Vocês já ouviram falar de Ford, que criou o carro Ford, né? Ele era paciente de Kellogg. Firestone, eu ouvi falar de Firestone, paciente de Kellogg, e muitos outros. Gente grande ia para o sanatório de Battle Creek. Então ela foi lá e pagou para se hospedar no sanatório. Ela esperou que alguém a contratasse, mas ninguém a contratou. Ela esperou que alguém convidasse ela para morar com eles. Também ninguém fez. O dinheiro estava acabando. E finalmente ela escreveu para uma amiga batista e pediu para ir morar com essa família. A amiga aceitou e ela foi. Era uma família pobre. Ela tentou dar aulas
para os filhos dessa família, ela não conseguia. Ela já estava muito enferma. Seu único aposento na casa era o sótão. Mas ali não tinha aquecimento. E ela tinha que passar ou sobreviver o inverno em Michigan. Irmãos, eu sou de uma região mais quente. Para mim, chegou a 10 graus, já está frio. Ela estava em menos 20 graus, num lugar sem aquecimento. O único calor do aposento era o cano do fogão que passava ali, por onde escapava a fumaça. Em março de 1868, ela tinha morrido já, de tuberculose. Neste testemunho, falo livremente do caso da irmã Anna Moore. Não por desejar entristecer a igreja de Battle Creek, mas pelo senso do dever. Eu amo a igreja a despeito de suas faltas. Desconheço uma outra igreja que em atos de benevolência e deveres em geral se desempenhe tão bem. Que interessante. Essa era uma das melhores igrejas a fazer atos de benevolência. E não tratou da Anna Moore. Apresento os alarmantes fatos, neste caso, para despertar nosso povo em toda parte para o senso de seu dever. Nenhum entre 20 daqueles que têm boa reputação como os adventistas do sétimo dia está vivendo de acordo com os abnegados princípios da palavra de Deus. Isso me dá a entender que o que faltou foi abnegação, irmãos. O que houve foi egoísmo. Mas será que isso não há entre nós? Quando a gente vê alguém necessitado, o que a gente faz? Temos que trazer essas lições para nós e pensar, o que eu faço? Você conhece alguém que está precisando de algo? Que está com necessidade? Qual que é o seu dever? Você sabe qual que é o seu dever? É fazer o que você esperava que a pessoa fizesse se ela estivesse no seu lugar e você no lugar dela. No caso da irmã Hannah Moore, vi que negligenciar a ela foi negligenciar a Jesus na pessoa dela. Tivesse o Filho de Deus vindo da maneira humilde e despretensiosa, como jornadeava de um lugar para o outro quando esteve na terra, e não teria encontrado melhor recepção. Então, pelo fato de não termos provido as necessidades dessa senhora que havia dedicado a vida para a obra de Deus, para ser missionária, a igreja começou a despertar. Em 1887, havia em operação 37 missões adventistas para cidades. A obra beneficente estava iniciando fortemente. Então entra em cena esse senhor, John Harvey Kellogg. Viveu 91 anos. A obra médico-missionária nunca mais foi a mesma, irmãos. Ele era inteligente, muito inteligente. Só para vocês terem uma ideia, alguns de vocês já leram o livro chamado A Lei Dominical Nacional, de A.T. Jones? Quando você lê esse livro, você fala, que mente que Jones tinha. A irmã White uma vez escreveu para o Jones, quando ele estava planejando ir para Battle Creek, se unir a Kellogg. Ela disse assim, não vá para Battle Creek. A mente de Kellogg é forte demais para a sua. Então você imagina como que era esse homem. Os dois lados do cérebro dele eram desenvolvidos. Ele escrevia com as duas mãos, irmãos. Às vezes ele queria terminar coisas que estavam meio atrasadas. Ele não dormia à noite. Ele entrava numa banheira quente, ficava ali umas 3 horas, levantava
e ia para o dia de trabalho. Ele conseguia ditar livros quase prontos para publicação já. Então, às vezes, ele pedia para a secretária ficar no meio de uma sala, ele pegava a bicicleta dele, ficava dando volta na sala e ditando o livro e ela escrevendo, para aproveitar o tempo. Ele foi o inventor de vários alimentos saudáveis. O mais conhecido, é lógico, os sucrilhos, né? Hoje, nos Estados Unidos, quando você vai no Walmart, tem um corredor enorme de cereais matinais, né? Muito disso foi resultado do trabalho de Kellogg. Ele era também inseguro, bem inseguro. Ele casou com uma batista do sétimo dia, que nunca se tornou adventista. Ele era independente, orgulhoso, generoso, criou 42 filhos. 42 filhos. Adotou 18 permanentemente. E o resto ele adotou temporariamente. Pagou os estudos de medicina para 50 pessoas. Já pensou pagar o curso de medicina? E ele era convertido. O quê? Dr. Kellogg convertido? Após a reunião em Minneapolis, o Dr. Kellogg era um homem convertido. E todos nós sabíamos disso. Podíamos ver o poder convertedor de Deus operando em seu coração e vida. Isso foi escrito em 1903. 15 anos depois do fato. Ele já não estava mais convertido aqui. Mas após a reunião de Minneapolis, ele estava convertido. Isso é um alerta para nós, irmãos. Não é uma vez salvo para sempre, nem uma vez convertido para sempre. A conversão tem que ser um processo diário. Paulo disse, a cada dia morro. A reunião em Minneapolis, que ela mencionou, foi a reunião em 1888, Conferência Geral, onde nós conhecemos essa reunião mais pela questão da justificação pela fé. Jones, Wagner. Kellogg, quando foi convertido, ele começou a trabalhar em favor dos outros. Ele trabalhou em favor das crianças, dos órfãos, das viúvas. É isso que uma pessoa convertida faz. Graça é favor imerecido. E o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. Ele é justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Mas conquanto seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, ele, o crente, não é ele livre para praticar a injustiça. Nós somos justificados por Cristo, sim. Méritos dele, sim. Mas a gente não tem uma carta branca, então, para fazer o mal. Devemos fazer o bem. A fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Agora vejam isso. Onde há fé, aparecem as boas obras. Os doentes são visitados. Cuidados os pobres, não se negligenciam os órfãos e as viúvas, são vestidos os desnudos e alimentados os pobres. Onde há fé, essas coisas estão presentes. Em outubro de 1890, o Dr. Kellogg perguntou a Ellen White o que ela achava de ele abrir um orfanato, e a resposta dela foi positiva. Ela disse assim, enquanto me encontrava em Petoskey, tive uma conversa com o médico-chefe de vocês concernente ao estabelecimento de um lar para órfãos em Battle Creek. Disse-lhe que isso era exatamente o que necessitamos entre nosso povo e que em empreendimentos como esse estávamos muito atrás de outras denominações. Muito atrás. No inglês fala far behind. Infelizmente, teve uma tradução que pôs muito à frente, mas é errado, é muito atrás. Far behind. Irmãos,
eles começaram a fazer um lar para os órfãos. Eles começaram a falar, alguém tem órfãos? Olha, achem os órfãos. E começaram a reunir. Mas, por incrível que pareça, ao fim de 1 ano de arrecadações na igreja toda, eles não tinham dinheiro para construir o orfanato. Então veio uma senhora chamada Carolyn Haskell para o sanatório em Battle Creek. E ela gostou muito do tratamento, ela ficou impressionada com tudo. E ela, ao fim, disse assim para o Dr. Kellogg, olha, eu gostaria de ajudar. Vocês têm alguma coisa que precisam de algum apoio financeiro? Ele não sabia o que ela tinha em mente. Então ele falou, a gente sempre precisa de mais um leito hospitalar. Ele achou que era isso, mas ela tinha muito mais em mente. Por fim, ela acabou dando $30 mil na época para o sanatório, para usar na obra beneficente. Com aquele dinheiro, eles construíram isso aqui. $30 mil valia bem mais do que vale hoje. Você multiplica no ano 1900, quem sabe por 100 vezes. Então seriam $3 milhões. Eles construíram esse lar. Ela não era parente do Stephen Haskell, tá? O marido dela chamava Frederick Haskell, e eles não eram adventistas. E ela fez isso em memória do esposo dela que havia falecido. Então, essa casa ficou chamada de a Casa Haskell para os órfãos. E foi o início da nossa obra de orfanatos. E beneficente, né? Agora, eu quero que vocês prestem atenção, nós vamos terminar com esses 3 textos. Isso aqui, irmãos, chega a ser chocante. A igreja deveria ter abraçado essa obra em cada associação. E se as capacidades de raciocínio que têm sido tão plenamente ocupadas em imaginar planos que não podem ter sucesso e que não têm o endosso do céu, tivessem sido empregadas em imaginar planos para executar a própria obra que o Senhor os tem chamado a fazer, em alcançar o povo onde eles estão, a obra teria sido carregada por muitos em vez de poucos. Esta é a obra que as igrejas deixaram sem fazer. Essa obra médica missionária. As igrejas deixaram sem fazer. Agora, olha a próxima frase. E elas não podem prosperar até que tenham assumido esta obra nas cidades, nos caminhos e nos valados. Irmãos, o que significa não pode prosperar? É definitivo? É definitivo o suficiente para a gente entender? Deus está dizendo assim, sem isso você não vai prosperar. É um desafio que é impossível de vencer. Se nós queremos que a igreja prospere, a gente precisa assumir essa obra nas cidades, nos caminhos e nos valados, a obra médico-missionária. Então os anjos de Deus irão cooperar com as instrumentalidades humanas e um sistema religioso será inaugurado para aliviar as necessidades de seres humanos sofredores que estão em necessidade física, mental e moral. A apatia moral que prevalece nas igrejas hoje seria amplamente corrigida se eles considerassem que estão a serviço de Deus para fazer a própria obra que Cristo fez quando esteve na terra e andou fazendo o bem. O que seria corrigido? Veja lá. A apatia moral. As igrejas estão em apatia moral. Como corrigiria isso? Como corrigiria? Se eles considerassem que a obra que eles têm que fazer é a obra que Cristo fez. Cristo andou fazendo bem. Se as igrejas entendessem que elas devem andar fazendo o bem para a sociedade, recebendo os órfãos e as viúvas, tratando deles, ajudando os necessitados, essa apatia moral ia ser corrigida amplamente. Eles iam estar fervorosos em Deus. A própria obra que o Dr. Kellogg tem administrado é o tipo de obra, e agora vejam, que todas as nossas igrejas estão obrigadas a fazer sob a relação de aliança com Deus.
Esse itálico aqui, irmãos, não fui eu que adicionei, está no original. O nosso povo, as nossas igrejas estão obrigadas a fazer essa obra que ele estava fazendo, sob relação de aliança com Deus. Devem amar a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmos. Eles devem perceber que todos vocês são irmãos. Não há favoritos para com Deus. Há alguns que se afastam de seus semelhantes e se fecham dentro de si mesmos. E o Evangelho de Jesus Cristo é anulado por sua prática. Suas palavras chegam até ao ponto de fazerem expressões de cordialidade, ou seja, olha, aqueça-se, se alimente bem, expressão de cordialidade, que vá bem, viu? Mas e a prática? Mas os pobres não são vestidos, nem alimentados, nem aquecidos, nem ensinados, nem recebem trabalho pessoal. Esses servos indolentes e preguiçosos são abundantes. Ai, ai, ai. Os que não fazem isso, irmãos, vocês viram que são, qual a nomenclatura que Deus usa para nós? Servos indolentes e preguiçosos. Se a gente deixa por fazer esse cuidar dos necessitados. Mas eles dizem e não fazem. Eles próprios carecem de esperança, fé e amor. E não são ajudados pelo Evangelho, pois não são praticantes da palavra. Algumas expressões morais são feitas e algumas exibições congeladas são mostradas. Mas os brilhantes raios do sol da justiça não penetram o coração, iluminam a vida e dão vitalidade à sua experiência religiosa. Eles não conhecem o que significa serviço altruísta a Deus. Muitos, e agora, esse aqui é triste de ver, tá? Esse aqui é triste, eu espero que vocês prestem bem atenção, para vocês mesmos se chocarem com a sua própria experiência. Muitos consideram que isso algum dia será seu dever. Lá para frente. Mas não pode ser agora. Eles o contemplam como de longe, como algo para o qual não estão preparados, quando deveria ter sido introduzido em sua vida logo no início de sua experiência religiosa. Isso aí não é o grau avançado, irmãos. Isso deveria ser o começo. Quando a pessoa entra na igreja, já devia ter aprendido isso. Isso é o básico da obra cristã. A gente pensa que se estiver fazendo isso, uau, está avançado. Não, está fazendo o básico. Desde o começo a gente devia ter aprendido isso. Mas não aprendeu. E agora? Vamos aprender agora. E vamos trabalhar para que outros aprendam desde o começo. Chegou na fé, já aprende. Obra médica missionária. Serviço abnegado. Trabalhar em favor do próximo. Isso vai abrir caminho para a mensagem espiritual, para a mensagem do Evangelho. Irmãos, esse foi o método do Salvador. Ele foi por toda parte, fazendo o bem. E os corações se abriam para receber as verdades que ele tinha. Unicamente o método de Cristo é que vai ter verdadeiro sucesso. Que Deus possa nos ajudar a entender como fazer isso. E que nós sejamos humildes o suficiente para aprender de Deus e então nos consagrar à vida de trabalho em favor do próximo. Deus abençoe.